No comentário anterior, nós falamos sobre a situação tensa que o mundo internacional está vivendo, caminhando para um apocalipse que ninguém nunca imaginou que pudesse viver ainda nessa geração. O presidente russo Vladimir Putin disse para uma plateia cheia de ministros, membros do parlamento russo e das Forças Armadas, que a guerra vai continuar. E que a Rússia tem todos os recursos necessários para continuar lutando e que é impossível vencer o país dele no campo de batalha. Foi uma clara ameaça à OTAN. Todo mundo sabe que esse russo é destemperado e que quando dá sinais de que pretende fazer uma coisa, ele faz, mesmo dizendo que não vai fazer. Na invasão da Ucrânia, ele dizia que era apenas um exercício de rotina, mobilizando uma tropa de 100 mil soldados na fronteira. E na calada da madrugada, ele invadiu o país. Agora, Putin retirou a Rússia do Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, assinado com os Estados Unidos. E ninguém vai dar o braço a torcer. Zelensky, da Ucrânia, não quer ceder parte de seu território e mudar o mapa do país. Com razão, ele foi invadido. Os americanos já gastaram muito dinheiro e sabem do envolvimento dos russos com os chineses para a criação de uma nova ordem mundial e não querem perder espaço. Tentar parar a Rússia agora é a única alternativa vista no horizonte. E os russos vão fazer o quê? Dizer, olha, desculpa aí, foi mal a nossa invasão, nós vamos nos retirar e tudo vai ficar bem, não se preocupem. Você acha mesmo que isso vai acontecer? Pode até ser, mas é quase impossível. Com relação à OTAN, Putin disse não dar mais para definir se ela está fora ou dentro da guerra. Isso é extremamente perigoso. O Serviço de Inteligência americano divulgou que a China estaria enviando material bélico para ajudar a Rússia no combate à Ucrânia e preparando o país caso a violência escale para um nível não tolerado. O mesmo, segundo a CIA, estaria fazendo a Coreia do Norte. A China, na verdade, vê aí uma bela oportunidade de dominar Taiwan de uma vez por todas. A ilha, a menos de 150 quilômetros de sua fronteira, é reclamada pelo grande asiático, que não a dominou ainda porque os americanos dizem que não admitirão e que protegerão Taiwan como se fosse seu próprio território. E por quê? Taiwan é hoje o maior produtor e fornecedor mundial de chips semicondutores que são usados em tudo, desde aviões, carros, computadores, telefones celulares, absolutamente tudo do mundo moderno. Se a China comanda Taiwan, o mundo inteiro fica nas mãos dela. Você lembra quando houve a crise dos semicondutores? Vários carros deixaram de ser produzidos e entregues porque não tinham chips para os computadores de bordo. Ou seja, se Taiwan interrompe uma linha de produção, o mundo inteiro sente drasticamente e imediatamente. Por isso, os americanos não deixam os chineses tomarem conta da ilha. Mas agora, a China vê uma imensa oportunidade que não quer deixar passar. O planeta anda bem tenso mesmo por aquelas bandas. E tem gente achando que o presidente americano não tinha mais nada de importante a tratar do que ficar discutindo meio ambiente e a Amazônia com o presidente Lula. Vê se pode. Aliás, o presidente brasileiro está pensando em voltar com as proibições dos americanos entrarem no Brasil sem visto de permanência. Ele quer destruir tudo o que o Bolsonaro fez e admite a possibilidade de voltar com os vistos para os americanos. O argumento dele é a lei da reciprocidade. Ok? Funcionaria bem se o Brasil estivesse nadando em dinheiro em relação ao turismo. Como a realidade é outra, por que não deixar os americanos, como qualquer outro povo, entrem no Brasil e consumam o turismo, deixando milhões de dólares todos os anos na economia nacional? Os americanos têm o direito de exigir vistos de entrada em seu país por causa do grande número e interesse que os povos de outras nações têm de migrar definitivamente para o país. Mas o Brasil? O maior interesse dos estrangeiros é com relação ao turismo, e interromper esse fluxo, facilitado pela administração anterior, é afugentar recursos importantes para incrementar uma receita que se diz deficitária hoje. E ele quer acabar com isso porque foi feito pelo Bolsonaro? Essa é mais uma razão para se acreditar que a visita de Lula a Washington não foi como divulgado pela imprensa tradicional brasileira, hoje apontada como assessoria privada do governo.
Do encontro entre duas nações, quando se há entendimentos, sempre aparece um reflexo nas relações diplomáticas. Quando Bolsonaro, por exemplo, se identificou com as ideias do presidente Trump, o brasileiro que chegava nos Estados Unidos era recebido com muita cordialidade e facilitação, que outros povos não tinham. Teve gente que até recebeu flores dos funcionários da imigração. Agora, depois da visita de Lula, o resultado é esse? Há quem diga que o verdadeiro motivo é a reabertura de investigação feita pelo FBI sobre propinas pagas a diretores da Petrobras. O Departamento de Justiça americano denunciou na sexta-feira de carnaval 2 comerciantes de combustíveis por participação em esquemas de propina a executivos da Petrobras e lavagem de dinheiro. O caso foi parar nas mãos dos investigadores do FBI. No documento norte-americano, Glenn Otsenel e o ítalo-brasileiro Eduardo Ineco são acusados de violar a lei de práticas de corrupção no exterior. De 2010 a 2018, a dupla teria favorecido 2 empresas sediadas no estado de Connecticut a conquistar e manter contratos com a petroleira brasileira por meio de pagamentos ilícitos a executivos da estatal. Isso deve estar tirando o sono de muita gente. Por que os americanos querem se meter nisso agora de novo? Devem estar eles pensando. Acontece que nos Estados Unidos não há favorecimentos da justiça em nenhuma espécie. Seja lá quem for que cometeu um crime, rico ou pobre, famoso ou não, vai responder na forma da lei sem benefícios afetivos ou ideológicos. Se condenado, vai para a cadeia mesmo e fica lá até o fim da pena. O problema é que nas delações premiadas, quem se lembra disso, os diretores que devolveram bilhões de reais aos cofres públicos disseram que o governo da época sabia de tudo. Isso está nos autos da Lava Jato e é público. Só lembrando que na Venezuela o presidente Nicolás Maduro não pode deixar o país sob o risco de ser preso em qualquer lugar do mundo. Ele é acusado e condenado pelos americanos como um dos maiores traficantes de drogas do planeta. Eles chegaram a oferecer 15 milhões de dólares como recompensa para quem o capturasse e o levasse para uma embaixada americana. Por isso, Maduro não foi à posse de Lula, mesmo com Bolsonaro liberando o espaço aéreo e o Ministério das Relações Exteriores autorizando. 15 milhões de dólares são quase 100 milhões de reais. Um bom dinheiro para quem quisesse pôr as mãos em Maduro. A justiça nos Estados Unidos não anda como no Brasil. Ela é rápida e conclusiva. Se os investigados abrem a boca e incriminam quem não deveriam, o processo é aberto e concluído rapidamente. Aí acabou. Muita gente hoje, grande, pode receber o mesmo tratamento que o presidente da Venezuela e ficar sem ter como sair do Brasil pelo resto da vida, se não quiser ser preso. Já imaginou o nível de preocupação? E a investigação pode abrir tentáculos e bater na porta de quem nunca imaginou em ser oportunado. Oh, boy! E agora, para encerrar, uma de economia. O mercado financeiro aumentou a previsão de inflação de 2023 pela 10ª semana seguida. O resultado dificulta ainda mais que o Banco Central baixe os juros, como quer o presidente Lula. A previsão é que a inflação chegue a 5,89% em 2023. Os dados são do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central na tarde da quarta-feira de cinzas. O aumento dessa estimativa dificulta ainda mais o objetivo do Banco Central de baixar os juros, é claro. A instituição considera a estimativa do mercado na hora de decidir sobre a taxa Selic. Se a projeção aumenta, a autarquia tende a manter ou até mesmo elevar a taxa de juros ainda mais. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.